Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a obra A Relíquia, de Eça de Queiroz. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, sobre o momento em que o mundo vivia. Então a gente sempre fala que para estudar literatura também precisa entender a história, né, como aconteciam as coisas, como o mundo estava se comportando naquela época. Então a gente vai ver um pouquinho desse contexto histórico, a gente vai falar sobre o enredo, sobre os personagens, sobre críticas, enfim. A gente vai ter muita coisa para ver aqui hoje. Bom, e para começar, né, vamos colocar aqui só a publicação para vocês já se contextualizarem. Então, essa obra, ela foi publicada em 1887, né? O que isso significa? Que nesse período aqui, a gente estava vivendo, né, a gente que eu digo, as pessoas da época, e o que a gente precisa ver hoje é que estava acontecendo o realismo em Portugal. Por que eu estou falando de Portugal? Porque o autor dessa obra não é nada mais, nada menos do que Eça de Queiroz, né? Então, o Eça, ele nasceu em Portugal e viveu em Portugal, então é um autor português, né, que faz referência pra gente. Então, há essa justificativa, na verdade, porque a gente está falando do realismo, do movimento realista em Portugal. Bom, para começar aqui, só para vocês terem noção, né, o Eça, ele nasceu lá em 1845 e morreu em 1900, né, então viveu bastante tempo aí. E nesse meio tempo, claro, publicou a obra A Relíquia, né, em 1887. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, primeiro no mundo, depois a gente vai falar de Portugal. Então, primeiro o contexto histórico no mundo, e depois falaremos do contexto histórico de Portugal. Vocês já assistiram a aula da professora Giane, né? Uma aula muito boa que explicava pra gente sobre o realismo. Mas eu queria relembrar com vocês algumas coisas e, se for necessário, se vocês acharem necessário, vocês voltem e assistam a aula de realismo de novo, tá bom? Mas vamos relembrar aqui. Então, nesse momento, né, no mundo, aqui a gente está falando da publicação em 1887. O mundo em Portugal, né, vamos pensar um pouquinho antes disso, porque para chegar até a publicação deste livro, muitas coisas aconteceram, então a gente vai pensar aí nesse contexto histórico um pouquinho antes. O mundo, né, ou seja, a Europa, vivia a segunda fase da Revolução Industrial. O que aconteceu nesse período? Quando foi isso? Só para contextualizar e para ajudar vocês. Essa segunda fase da Revolução Industrial, ela começou em 1850, mais ou menos, né? E termina aí mais ou menos em 1870, né? Então, aqui a gente, claro que antes desse período, né? O mundo, então, passava por diversas mudanças, como aconteceu, claro, no decorrer da história da humanidade, da literatura. A gente vem estudando que muitas mudanças acontecem. Então, o mundo passava, então, por uma segunda fase da Revolução Industrial, né? A gente tinha muitos progressos acontecendo na ciência, muitos progressos na ciência, muitas correntes filosóficas. Então, a gente tinha esse progresso na filosofia também através de correntes filosóficas, de pensamentos filosóficos que chegavam aí para poder complementar muito do que a ciência já vinha progredindo, né? Já vinha trazendo novas ideias para a gente. Além disso, a gente também tinha acontecendo aí um desenvolvimento do transporte e da comunicação, e também por consequência da Revolução Industrial, né, por uma ascensão aí do capitalismo e de uma nova classe, a gente tinha uma polarização da sociedade. Como assim, Marina? Uma polarização. Então a gente tinha a burguesia, que
ascendeu aí, né, que cresceu através dessa revolução, ou seja, do progresso em relação à economia, talvez, né, em relação a essas mudanças sociais que chegaram através dessa revolução. A gente viu também que antes a gente ainda teve a Revolução Francesa. Então, assim, é uma série de mudanças que influenciam politicamente, economicamente, socialmente, muitas mudanças, né, na sociedade de maneira geral. Então, aqui a gente tinha essa burguesia que vinha da indústria, né? Ou seja, aquelas pessoas que tinham dinheiro por conta dessas mudanças que tiveram, e o proletariado. É claro que, através dessas mudanças, a gente teve avanços não só na ciência e na filosofia, não só o desenvolvimento do transporte, não só essa polarização, mas também a gente acabou tendo aí um avanço, né? Um crescimento também em relação às ideias liberais, ao liberalismo aí. Né? Aqui falando, então, de política, certo? Além dessas ideias liberais, a gente também tinha ideias como, por exemplo, mais anarquistas, né? Então, sempre tinha contraposições aí em relação à política, como sempre houve e sempre vai acontecer, né? Além disso, a gente tinha muito progresso nas cidades. As cidades, né, da Europa, de maneira geral, exceto Portugal, que a gente vai ver já, também estavam crescendo, né? Então, todas essas mudanças influenciaram muito. O mundo estava caminhando aí para frente, né? Crescendo, se desenvolvendo. Aqui, inclusive, olha, quando eu falo para vocês dessas mudanças na ciência, né? Na filosofia, aqui a gente tem que lembrar que muitas ideias passaram a serem conhecidas, né? A chegar ali para as pessoas, para os estudiosos, enfim. Como, por exemplo, o positivismo,